Olá, eu sou a Paula de Savoy e esse é o Resumo News, um canal de resumo semanal sobre política e geopolítica. As principais notícias da semana separada para você, logo após a vinheta. Quantos anos serão necessários para resgatar a credibilidade da justiça brasileira diante dos olhos do mundo? Pois é. Mais uma vez, o nosso STF, a nossa Suprema Corte, por causa das decisões e dos atropelos do Alexandre de Moraes, será mais uma vez taxada como uma corte de exceção e o Brasil uma ditadura da toga. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, vamos lembrar, Oswaldo Eustáquio. Alexandre de Moraes pede a extradição de um jornalista, a justiça espanhola nega, reconhecendo que é uma perseguição política. Eduardo Tagliaferro. Estamos no embate ainda, mas tudo leva a crer que a justiça da Itália vai negar a extradição do Eduardo Tagliaferro por perseguição política. Alan dos Santos, mesmo caso, e no período que o Biden era o presidente. E agora entra mais uma figura nessa lista de pessoas que são usadas, né, para mostrar que o Brasil virou um estado de exceção. Ramagem foi para os Estados Unidos com a sua família. Depois que a sua esposa e filhas foram torturadas, receberam busca e apreensão pessoal, sem terem feito nada, sem sequer serem investigadas. Levaram o celular da filha, cara, da filha. Pois é, o Ramagem está nos Estados Unidos. Agora, para pedir a extradição do Ramagem, Alexandre de Moraes é obrigado, de acordo com os tratados internacionais, a enviar o processo, enviar o julgamento, para que a justiça americana possa dar uma olhada e avaliar se realmente ele deve ser extraditado ou não. Esse é o procedimento normal, que o Alexandre de Moraes em vários momentos tentou burlar, tentou contornar, fez isso inúmeras vezes, né, com a derrubada de perfis, mas neste caso, ele vai ser obrigado a enviar o julgamento do Bolsonaro. A própria imprensa, passadora de pano para Alexandre de Moraes, já viu que vai ter um problema. PF e PGR vêm em caminho difícil para a extradição de Ramagem. Por que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, que é o GONE, que também perdeu o seu visto, tá? Por que eles veem um caminho difícil para a extradição? Na verdade, tá sendo até bonzinho aqui a Malu Gaspar. É um caminho impossível. Porque a única justiça no mundo que usaria esse processo para condenar alguém é a injustiça brasileira. Aqui mesmo ela fala, ó. Na análise dos próprios investigadores, as imputações que pesam contra Ramagem podem ser classificadas como crime político. Presta atenção, eles mesmos reconhecem que eles serão classificados como crime político. Vou aumentar aqui, ó, porque a imagem está pequena. A própria Polícia Federal e o próprio GONE reconhecem que se eles mandam para lá esse julgamento, vai ser reconhecido como crime político. A mesma coisa do Alan dos Santos, que nem na Interpol foi colocado. O que por si só já representaria um obstáculo legal para efetuar o processo de extradição. Além disso, as autoridades norte-americanas, inclusive o presidente Donald Trump, já deram uma série de declarações públicas para atacar o ministro Alexandre de Moraes e o processo que levou à condenação de Ramagem e Bolsonaro por golpe de Estado. Não, eles só não deram declarações públicas, eles sancionaram Alexandre de Moraes com a Global Magnitsky por violar direitos humanos. A chance de processarem lá é zero, porque estamos falando do governo de Trump. Mas peraí, o Alan dos Santos estava lá no governo do Biden e também não foi extraditado. Diz uma fonte que acompanha de perto as discussões dos bastidores. Ramagem foi condenado no âmbito de uma discussão sobre golpe de Estado, o que poderia ser enquadrado como crime político. Não vai ser enquadrado como crime político porque é golpe de Estado. Vai ser enquadrado como crime político por quê? Porque ele nem estava no local quando tudo aconteceu, porque ele já tinha saído do governo, porque ele é um deputado federal, apoiador do presidente Bolsonaro, porque não há nenhuma prova, nenhuma evidência de nada que ele tenha falado no sentido de golpe de Estado e porque não houve nem sequer uma tentativa de golpe de Estado. Vocês vão ter que enviar um processo para lá e vão ter que justificar e defender que 3, 4 mil pessoas idosas com a Bíblia debaixo do braço num domingo nos prédios vazios foi uma tentativa de golpe de Estado. Eu quero ver advogados ou representantes da nossa Suprema Corte tentar falar isso para a justiça brasileira. Eles foram lá com a Bíblia e ajoelharam e rezaram e quebraram os vidros lá, por isso foi golpe de Estado. Como é que é? Questionar o sistema eleitoral é golpe de Estado? Vocês vão lá falar a mesma coisa que o Maduro fala, que Gustavo Petro fala, que todas as ditaduras falam e acham que a maior democracia do mundo vai acatar isso? Então o Alexandre de Moraes agora tem duas opções. Levar isso adiante e ser mais uma vez envergonhado e humilhado diante do mundo, ou, isso eu acho mais provável, nem sequer enviar o pedido de extradição. E se enviar, não será capaz de fazer a defesa. Essa é a situação que o nosso STF colocou o Brasil. O Alexandre de Moraes está conseguindo envergonhar o Brasil mais do que a Flop 30. E olha,
E olha que o evento da Flop 30 foi icônico, entrou para a história da ONU como o evento mais abominável da história. Mas Moraes, ele não gosta de ficar para trás. Eu vou ser preso? Aí o Múcio responde assim, prisãozinha leve, prisãozinha leve. Com certeza você já viu essa notícia, mas eu trago ela aqui para que nós possamos comentar alguns detalhes que envolvem todo esse caso. Primeiro de tudo, é importante dizer, todo mundo deve estar neste momento, sim, indignado com a prisão. Absolutamente indignado. Nós não perdemos a capacidade, não podemos perder a capacidade de ficar indignados, não podemos nos tornar complacentes. E falar, olha, só mais uma coisa. Não, o sentimento, se você perdeu a capacidade de se indignar, você já está dessensibilizado pelo sistema. Então a indignação, a revolta, é o sentimento correto. Mas há um sentimento que eu acho que a essa altura do campeonato ninguém deveria ter, que é o choque. Ninguém mais poderia estar chocado com o fato de que Jair Bolsonaro foi preso. Pelo menos ninguém que me acompanha, ninguém que assiste ao Paulo Figueiredo Show e acompanha o Paulo Figueiredo. Porque você sabe que há muitos anos eu venho dizendo que a prisão do presidente Bolsonaro era inevitável, caso ele continuasse no Brasil, e nós já temos tratado aqui a prisão do presidente como um acontecimento inexorável, ao ponto de que para o programa de terça-feira, que é o programa de hoje, que você está assistindo aqui ao vivo, eu na semana passada já tinha deixado a equipe avisada. Olha, na terça ou na quarta-feira deixem um espaço grande, porque a gente não vai ter outra pauta senão a prisão do presidente Bolsonaro. Então, a expectativa que o Paulo Figueiredo tinha era de que o presidente Bolsonaro fosse preso esta semana. A prisão acabou acontecendo um pouco antes do esperado. E o Alexandre sempre traz mesmo um componente extra, né, que aumenta a nossa indignação. Mas, no final das contas, não aconteceu nada de fato surpreendente. Eu digo isso porque não adianta fingir que ninguém avisou. É muito fácil agora dizer, não, nós sempre sabíamos. Não, não. Vejam, por exemplo, em 2022, dezembro de 2022, quando eu participava dos Pingos nos Is na Jovem Pan, você vai sentir muita saudade, talvez, o que eu disse à época. O vídeo, a internet tem memória. Bota aí pra gente, Bruno. O sistema de eleição nesse sistema que está aí é uma perda de tempo. E 3, claro, ora, a reputação dele vai ser assassinada com prisão e muito mais do que isso. Ele, seus familiares e os seus aliados. Só um pequeno, para a gente não ficar passando aqui do quanto que eu dizia. Eu falava, ora, é evidente que ele vai ser preso. É evidente que a imprensa vai assassinar a sua reputação. É evidente que seus familiares e seus aliados serão perseguidos. Vejam, esse vídeo é de antes até do bloqueio do meu passaporte e das minhas contas bancárias. Bolsonaro não estava inelegível. Bolsonaro não tinha sofrido nenhum inquérito. Ele estava são e salvo. Ele ainda era presidente da República. Meses depois, o Bolsonaro, aliás, um mês depois, mais ou menos, desse vídeo, algumas semanas depois, o presidente Bolsonaro viria aos Estados Unidos. Olha, nem o Trump tinha sido ainda perseguido criminalmente, e eu já dizia o que iria acontecer com o presidente Bolsonaro. É inegável. É a diferença de quem faz análise correta e de quem dá palpite. Veja, se as coisas acontecem. Então, quem estava acompanhando o programa não pode ter este sentimento. Eu conversava com algumas pessoas e as pessoas, oh, meu Deus, você viu? O presidente Bolsonaro foi preso. Eu falei assim, puta, caramba, que absurdo, cara. Como é que a gente está vivendo nesse mundo? Mas você acredita que ele foi preso? Eu falei, como eu não vou acreditar? Eu estou dizendo que isso vai acontecer há 3 anos. Tem 3 anos. E ao longo desses 3 anos, em que eu dava como certa a prisão do Bolsonaro, em determinado momento, muitas pessoas me criticavam. Tem gente que tentou me cancelar, né? Infelizmente é uma marca de boa parte da direita. Quando aparece alguém que diverge, fala alguma verdade inconveniente, alguma divergência, algumas pessoas preferem se agarrar à mentira do que crer na verdade dolorosa. Me lembra um pouco do imbecil coletivo, do Olavo de Carvalho, né? Parafraseando o Olavo, o imbecil coletivo não era o coletivo de indivíduos imbecis, né? Mas o coletivo de indivíduos comuns, ou mesmo acima da média, que escolhem voluntariamente se imbecilizar. E a aplicação do conceito é perfeita, aliás, porque todos os fatos e evidências acabavam na única conclusão lógica possível, de que o regime iria buscar a humilhação e prisão do presidente Bolsonaro a todo custo. E foi isso que aconteceu. Isso era... Não é porque eu sou um gênio, é porque isso era absolutamente inevitável. E qual o problema de nós não enxergarmos o inevitável? É que nós adotamos estratégias ruins. O presidente Bolsonaro passou todo esse tempo sendo aconselhado de que nada aconteceria com ele. Ora, há uma conversa do presidente Bolsonaro em dezembro de 2022 com José Múcio, atual, conversa privada entre eles à época,
não sei se isso nunca saiu na imprensa, mas uma conversa privada entre eles, onde o Bolsonaro pergunta ao José Múcio, que então seria nomeado ministro da Defesa do Lula: eu vou ser preso? Aí o Múcio responde assim: prisãozinha leve, prisãozinha leve. Já era certo que o presidente Bolsonaro seria preso, segundo o ministro da Defesa do Lula, antes de que qualquer processo sequer tivesse sido aberto contra o Bolsonaro. Por quê? Porque a coisa mais normal do mundo, em um regime de exceção tirânico, é que os opositores sejam presos. O anormal é que não sejam presos. Eu falo isso, eu sou bisneto do general Euclides Figueiredo, que foi preso não uma, mas 2 vezes pelo governo Vargas. Em 32 e em 38. Em 37, final de 37 para 38. É porque isso é o normal. Agora, vejam, o ministro da Defesa fala para ele que ele vai ser preso. Ele sai dos Estados Unidos, do Brasil, em direção aos Estados Unidos, e você fala, bom, teve pelo menos essa visão. Se não tinha como impedir o golpe do Alexandre de Moraes, se chegou à conclusão de que nada poderia fazer em 2022, eu sempre disse a vocês que eu tenho uma visão diferente, que havia coisas que poderiam ser feitas, mas ele entendeu que não, e ele que estava lá, não eu, veio para os Estados Unidos. A primeira briga que eu tive com o presidente Bolsonaro, o primeiro aborrecimento dele desligar o telefone na minha cara, foi por conta desta questão, onde eu disse a ele que ele seria preso caso ele retornasse ao Brasil, mas infelizmente ele escolheu o conselho do Valdemar, do deputado fulano, do senador Beltrano. E eu me pergunto, onde estão agora estes filhos de umas putas que disseram ao presidente Bolsonaro que nada ia acontecer com ele? Onde estão todos aqueles que disseram que a estratégia, que não podia irritar o Alexandre de Moraes, que a gente tinha que se unir a ele, que tinha que ser dócil, que podia fazer piada no depoimento? Onde estão todas essas pessoas? Onde estão todos aqueles que, aliás, deram o mesmo conselho a Eduardo Bolsonaro? Falaram para Eduardo Bolsonaro, e vamos falar aqui porque o general Heleno e Paulo Sérgio ambos foram presos agora, e a gente vai falar sobre isso. Onde estão as pessoas que disseram que se a gente fosse bonzinho com o Alexandre, se a gente não enfrentasse, se o Bolsonaro voltasse, os advogados que disseram não fale duro, não dê coletivas de imprensa? Onde estão? Qual foi a concessão dada pelo sistema graças a essas pessoas? Exceto a docilidade, né? Ser dócil, o ato de ser uma vítima dócil. Qual foi a concessão que nós tivemos por não lutar? Então, entre a desonra e a prisão, escolhemos a desonra e tivemos a prisão. Esse é o momento de reflexão, de botar a mão na consciência e ver quantos, como diz o Churchill, quantos tiranos terão que ser apaziguados, até que a gente entenda que não dá para negociar com o tigre com a cabeça na boca dele. A frase do Churchill quase ipsis literis. Ou com a frase do Ronald Reagan. Quantos tiranos terão que ser apaziguados até que nós digamos basta? Quantos? Quantos? Até quando? Qual é a concessão possível a ser feita agora? Agora vão dizer o quê? Não, presidente Bolsonaro, o senhor está preso há 27 anos numa cela dentro da Polícia Federal, mas se você falar alguma coisa, se você não agradar o sistema, se você não escolher o Tarcísio ou quem quer que seja como candidato, então aí o quê agora? Qual é a ameaça que vão continuar fazendo? Opa, rapidinho, só para perguntar se você já deu aquele like no vídeo e se você está inscrito no canal e com o sininho das notificações ativados. Acredite, isso também faz diferença no algoritmo do YouTube que tenta esconder nosso conteúdo. E claro, não se esqueça de tornar meu apoiador em www.paulofigueiredoshow.com/apoia. Você pode se cadastrar até de graça no site para receber os principais e-mails e todas as informações de lives e programas. Eu estou esperando você, não deixe o Alexandre cortar o nosso acesso e a nossa ligação direta. O ministro da Defesa do governo do PT, José Múcio, foi convidado para participar de uma entrevista ao vivo lá no programa Roda Viva. A emissora reuniu mais de 10 militantes de esquerda, travestidos de jornalistas, para tentar emplacar de uma vez por todas a narrativa de que o presidente Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, que por isso merece ficar inelegível e atrás das grades. Só que eles não contavam que o ministro da Defesa, petista, iria sair em defesa do Bolsonaro, desmentiu todos os jornalistas e deixou um clima muito azedo na emissora.
Olha, é isso que acontece quando tentam emplacar mentiras contra o nosso presidente. Enfim, mais uma narrativa devidamente enterrada. E agora, qual será a próxima? Acabei de sair da sessão para te mostrar uma conta rapidinho. E olha, ela é muito importante para tua vida. Ela vai mudar totalmente a sua vida e de toda a sua família. 300 é o que você vai fazer num dia, vezes 7 dias, portanto, em uma semana, é este resultado que você terá. Agora, no mês, vezes 4 semanas, é isso aqui que eu vou te ensinar a fazer. Mostra aqui mais pertinho, olha só, é 8.400 que você vai ter a possibilidade de fazer no único mês. Sabe como? Utilizando a ferramenta que eu mesmo desenvolvi em conjunto com a inteligência artificial. A ferramenta mais poderosa já criada na internet, disponível para você começar a faturar de verdade a partir de agora. Então, para você ter acesso a todos os detalhes, para saber como que este trabalho funciona, é muito simples. Eu peço para que você fique até o finalzinho deste vídeo, pois lá no final deste vídeo eu vou te dar todos os detalhes de uma aula 100% gratuita. Bora lá, tô te esperando. Ministro, eu queria começar falando sobre a sua permanência no cargo. O senhor ficou a pedido do presidente Lula e eu queria saber por que ele disse que precisava do senhor por mais tempo, por que essa permanência era tão necessária neste momento, qual é a sua prioridade ao ficar e qual é o seu horizonte de permanência no cargo. Deixa eu lhe contar, eu sou muito amigo do presidente. Na realidade, hoje eu sou um homem que não tem mais partido, pretensão política, não penso em candidatar absolutamente nada. Estava aposentado, trabalhando, tinha um escritório de relações políticas, né? E o presidente insistiu para que eu viesse durante algum tempo para a campanha. E eu evitei, porque esse negócio de política, você tem que fugir, você é como quem deixa de fumar, como quem deixa de beber, você não pode se aproximar para não ter saudade. Veio o primeiro turno, ele telefonou se eu poderia vir para o segundo turno, eu dei uma desculpa, veio o segundo turno. Terminaram as eleições, ele telefonou para mim e disse: eu estou precisando falar com você em Brasília. Eu acho que isso era dia 3, talvez, de dezembro de 2022. Mas disse: olha, moço, eu tenho um convite para lhe fazer, preciso, eu sei porque eu estou lhe convidando, não tem negócio de política, não combinei com ninguém, eu queria que você viesse ser ministro da Defesa do Brasil. Olha, nunca na minha vida passou pela cabeça, eu podia pensar em infraestrutura e outro ministério fosse afim. Eu sou engenheiro por profissão, ou algum ministério político, por conta de toda a atividade política que eu tive a vida toda, mas não tive outra. Aí fui. Aí vem a primeira dificuldade. A primeira dificuldade é que os comandantes não me recebiam. No dia 6 de dezembro, eu já estava trabalhando. Ele nos impulsou, eu acho que é a minha, Flávio Dino, e começamos a primeira dificuldade, ser recebido pelos comandantes. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado, quando eu era líder de governo, lá no Congresso Nacional. Sempre tivemos uma relação muito boa. E eu fui falar com ele, disse: olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando. Você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes, um não me recebeu em hipótese nenhuma, foi o comandante da Marinha. Mas teve uma coisa curiosa, ele não foi passar o cargo, a transmissão foi 10, 11 horas, mas ele foi para o nosso almoço, com todos juntos ali, foi uma coisa, foi mais, acho que birra política. Não me recebeu em hipótese nenhuma. O Freire Gomes foi educado, me recebeu umas 2 ou 3 vezes, falou sobre os problemas do Exército, mas disse que eu não queria fazer passar o cargo no dia 31. E eu combinei que o imediato dele seria o general Arruda, que ele passaria, o general Arruda passou quase que o cargo para ele mesmo. E o outro foi o Vilas, lá, ministro da Aeronáutica, que foi uma coisa tranquila, fez tudo como manda a Constituição. Oi, pera um pouquinho aí. Então quer dizer que o José Múcio, ministro da Defesa do Lully, um homem de confiança do petista, está deixando muito claro que toda a transição entre o governo de Jair Bolsonaro e o governo do Lully foi extremamente tranquila, respeitou a Constituição Federal, respeitou o Estado Democrático de Direito, que não houve qualquer tentativa de golpe, que não houve qualquer tentativa de atrapalhar o processo de transição por parte do governo de Jair Bolsonaro. Então eu acho que a gente já pode aqui parar de ficar falando de tentativa de golpe de Estado, não é mesmo? Parando de alimentar essa falsa narrativa contra Bolsonaro, a Globo também vai parar de passar vexames como este. O senador Flávio Bolsonaro dando uma linda aula pra cima do senador petista Randolfo Rodrigues e da apresentadora do programa. Voltando aqui para a pauta nossa de anistia, Júlia, claramente o Alexandre de Moraes puxa o Supremo Tribunal Federal inteiro para um grande buraco negro e de descrédito, inclusive. Eu acho que ali deve haver um constrangimento na intimidade dos ministros, porque o que ele vem fazendo, gerenciando ali até alterações de precedentes já consagrados do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão da Câmara dos Deputados com um placar de 315 deputados... Ele vai referendado pelos demais ministros, 5-0. Eu vou chegar lá. 5 de 315 é um placar que dá até para alterar a Constituição Federal. Tinha que ser respeitado pelo Supremo, o Supremo tem uma jurisprudência dele. A súmula vinculante número 10, é o princípio da reserva de plenário. E o que diz essa súmula aqui? É do Supremo. Olha, não pode ser declarado um ato normativo de poder público inconstitucional por uma turma fracionada, somente pelo plenário do Supremo ou pelos órgãos especiais dos tribunais de justiça.
Eles acabaram de mudar a jurisprudência, Júlia, para fixar o foro de ex-presidente da República no Supremo. O Lula foi julgado em primeira instância, o Bolsonaro está lá na mão do Supremo. Então há uma mudança a todo momento com o único intuito de manter Bolsonaro nesse abraço do urso ali, porque eles querem a cabeça do Bolsonaro de qualquer jeito. E eu lamento, porque é mais uma coisa que o Supremo, eu sei que está fazendo constrangido. É como se o Alexandre de Moraes virasse para o Supremo e dissesse assim, olha, eu já fui até aqui, agora vamos até o fim. Não podemos morrer na praia. Essa é a impressão que dá, tamanho dos atropelos constitucionais, mudanças na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e fica mais evidente a cada dia para todo mundo as maluquices que o Alexandre de Moraes está constrangendo uma parte do Supremo de fazer. Por que não julga no plenário, já que é um ato normativo da Câmara? Isso tinha que ir para o plenário, não tem discussão sobre isso. E outra, a Constituição Federal fala claramente que o artigo 53, parágrafo 3º, que é a sustação do processo, é a sustação da ação penal, não é só para o deputado. E como é que o Supremo ainda está referendando essa maluquice que o Alexandre de Moraes quer fazer de restringir que a Câmara só pode sustar a ação para determinados tipos de crime? Isso não está escrito em lugar nenhum. E é por isso que o Supremo está agora, segundo a pesquisa futura, se não me engano, Randolfo, com mais rejeição do que o próprio Congresso Nacional. É uma coisa nunca antes vista na história do Brasil. Tentaram com José Múcio lá no programa Roda Viva, não conseguiram. Aí tentaram colocar Flávio Bolsonaro na frente de uma militante esquerda travestida de jornalista e de um senador petista. Ou seja, 2 contra 1, né? Aqui estamos vendo que o jogo não foi muito igual. Ao vivo, pra ver se o senador Flávio Bolsonaro escorregava, se eles conseguiriam emplacar a narrativa também de que a anistia não é a pauta do povo brasileiro, que isso é um verdadeiro absurdo. E se deram mal. Mas continuem tentando, porque isso é puro entretenimento pra nós da direita. Agora eu vou te explicar em detalhes e te provar como que será possível você sair do zero sem nenhuma experiência com tecnologia, com celular ou computador e fazer estes resultados aqui, ó. 301 dias vezes 7 dias em uma semana, mais de 2.000 vezes 4 semanas em um mês, mais de 8.000. Saiba que o Henrique, que é seguidor daqui do meu canal, deu a oportunidade de eu ensinar ele e ele já está fazendo estes resultados aqui. O método, eu fiz aqui todas as aulas e eu quero mostrar o que tem de mais importante, que são os resultados. Cara, olha só o meu resultado. Todos os dias aqui desse mês tendo resultado. Quero agradecer todo o seu suporte. Eu pude ver que não é um golpe, realmente é algo que faz total sentido. Ó, hoje eu já fiz R$89. Cara, valeu demais. Mas ainda assim você está duvidando e pensando se é pra você. De repente, deve estar passando o seguinte na sua cabeça. Por exemplo, Felipe, eu até gostei, só que é o seguinte, eu tenho uma rotina muito agitada e eu acho que não vou ter tempo e vai demandar muito de mim, sinceramente. Tô em dúvida ainda. Então tá bom, eu te mostro a Carla, que é mãe de 2 filhos pequenos, de 2 bebês, e tá conseguindo fazer estes resultados. Muitas amigas têm me perguntado como consigo trabalhar menos e ter mais tempo com os meus filhos. Foi muito simples. Simplesmente vim aqui em um vídeo teu, cliquei no link na descrição de assistir o vídeo que explica tudo sobre a inteligência artificial e acabei me matriculando no seu método. Muito organizado, que explica passo a passo e simples. Realmente cumpre o que promete, né? Isso que tá me dando um resultado aqui em casa excelente. Deixa até eu te mostrar aqui nas minhas últimas semanas quanto eu ganhei. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, Felipe. Beijão. Então, para você começar a partir de agora é muito simples. Basta clicar agora mesmo neste link que eu deixei logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo. Clicando neste link, você será imediatamente direcionado para uma outra página aqui na internet. E aí você vai ter acesso a uma aula totalmente gratuita e ter a oportunidade de se inscrever num método super potente para fazer com que você coloque isso aqui, ó. Isso tudo aqui no seu bolso, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Então não perca tempo, clique agora mesmo no link que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado logo aqui abaixo. Tô te esperando. Finalmente, uma decisão parlamentar inteligente e estratégica. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, anunciou que vai protocolar um projeto de lei para revogar os dispositivos da Lei 14.197, que abriram interpretações amplas, imprecisas e desproporcionais no Código Penal. Essa é a famosa Lei do Estado Democrático de Direito, um entulho autoritário promulgado em 1º de setembro de 2021 e que é a causa das principais condenações no 8 de janeiro. Disse o senador, o parlamento não pode assistir a excessos legais penais que precisam de clareza, limites e respeito absoluto à Constituição. A revisão desses artigos devolve segurança jurídica, impede abusos interpretativos e restabelece o equilíbrio que o país perdeu. Provavelmente, ele vai propor a revogação dos artigos 359L e M do Código Penal, que falam de tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição de Estado Democrático de Direito, que dão penas altíssimas, como as que acabaram condenando Jair Bolsonaro, o núcleo ligado à execução do 8 de janeiro e todos aqueles, a grande maioria esmagadora de milhares de inocentes. Provocação de hoje. Você acha que uma lei inteligente como essa tem condição de ser aprovada? Ela substitui a anistia. Para quem não sabe, é muito mais eficaz que a anistia. Ela passa ou não passa? É a provocação de hoje no Sem Rodeios.
Boa, Serrão. Então eu passo aqui para o nosso excelente jurista Frederico Juncker. Fred, ela poderia passar uma alternativa como essa? Ela é viável de fato e é melhor do que a opção da anistia? Ela é uma boa solução, mas é uma solução parcial. E por que parcial? Porque quando você aprova uma lei como essa, que deixa de considerar determinadas condutas como condutas criminosas, o nome disso tecnicamente é abolitio criminis, abolição do crime. E basicamente, nós temos que os réus do 8 de janeiro, os réus da suposta trama golpista, eles foram acusados não só por esses crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado, mas também por organização criminosa armada, crime de dano qualificado. Então, na hipótese de uma lei como essa ser aprovada, automaticamente, como ela é uma lei penal mais benéfica, ela retroage para atingir fatos passados. Então, todas aquelas pessoas que foram condenadas por esses dois crimes seriam beneficiadas automaticamente, considerando a extinção desse crime, a abolição desse tipo penal. No entanto, elas continuariam condenadas pelos demais crimes que foram imputados. Como eu disse, crime de organização criminosa armada, dano qualificado, dano de patrimônio tombado. Então, ela é uma solução, mas uma solução parcial. E é importante, inclusive, que ela fosse aprovada, até para tirar esses dois tipos penais do Código Penal, porque eles são tipos penais abertos. E como o Serrão bem falou, tipos penais que dão uma grande margem de interpretação ao juiz. E conforme nós temos visto com o Supremo Tribunal Federal aplicando esses tipos a qualquer conduta, hoje uma mera crítica, o mero exercício da liberdade de expressão é considerado pelos ministros do Supremo como uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É o caso do próprio processo que hoje Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo respondem em relação às sanções aplicadas pelo governo americano às autoridades brasileiras, além de coação no curso, no processo e obstrução de investigação, eles respondem também por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, é importante esse projeto apresentado pelo senador Carlos Viana para expurgar esses dois tipos penais abertos, que tem ali conceitos jurídicos indeterminados do Código Penal. Até lembrando aqui o próprio voto do Fux. O Fux, quando ele vai conceituar o que é Estado Democrático de Direito, justamente para fins de aplicação desse conceito legal para as condutas que foram imputadas aos réus da farsa da trama golpista, ele faz lá toda uma construção teórica, quase uma tese de ciência política. E no direito penal não cabe fazer construções teóricas, tem que ser preto no branco, não pode haver qualquer tipo de dúvida em relação às condutas que são imputadas aos réus, justamente para não dar margem a interpretações que levem a aplicações injustas da lei. Justamente a interpretações elásticas que levam a situações como essa, em que condutas que são liberdade de expressão, liberdade do exercício de crítica, livre exercício da atividade parlamentar, se transformam em condutas criminosas simplesmente porque o juiz considera que, olha aqui, nesse caso, o ministro Luiz Fux tem uma passagem do seu voto quando ele absolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus, em que ele fala muito bem qual é a técnica de aplicação do direito penal. É aquela como a da luva. Quando você tem o tipo penal, a descrição da conduta criminosa, no caso, por exemplo, do crime de homicídio, matar alguém, ele tem essa conduta, esse tipo penal, ele tem que caber na mão como se fosse uma luva, perfeitamente ajustar, né, tem que se encaixar perfeitamente aquele tipo penal, a descrição da conduta criminosa na conduta, no comportamento criminoso que é acusado pelo Ministério Público. Então, o que nós temos que essa proposta do senador Carlos Viana seria uma proposta positiva, justamente porque ela acaba com esses dois tipos penais e aí beneficiaria todos os réus que foram condenados até o presente momento, como incidindo nesse tipo penal, mas, além disso, é importante a anistia, justamente porque essas pessoas não praticaram qualquer crime e a anistia tem o efeito prático de apagar esses fatos da ordem jurídica como se eles nunca tivessem acontecido. E até porque, como eu disse, outros crimes foram imputados aos réus do 8 de janeiro e aos réus da suposta trama golpista e essas pessoas têm que ser beneficiadas em toda a extensão dos crimes que foram a elas imputados. E não só em relação a esses dois tipos penais. Então é uma solução parcial e é importante que a anistia continue sendo discutida e seja aprovada para que essas pessoas sejam beneficiadas integralmente e não só mediante essa solução parcial, Mari. Olá, eu sou a Rosana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada. Com mais um craque da seleção brasileira do rádio. Nome dele é Rodrigo Constantino. Fala com a gente, Constar.
Que tipo de país tem General Heleno preso e Zé Dirceu solto, comentando sobre política na velha imprensa e preparando uma candidatura para deputado federal? Que tipo de país tem Torres, sujeito sério, trabalhador, honesto, preso, e tem a turma toda do Mensalão, incluindo Sérgio Cabral, livre, leve e solto? Que tipo de país prende Jair Bolsonaro por um golpe ou tentativa de golpe inexistente, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva, num malabarismo ridículo do Supremo, é descondenado para poder voltar à cena do crime, como diria seu próprio vice, Geraldo Alckmin? Eu respondo: um país dominado por bandidos. O Brasil hoje está na mão da bandidagem. É um país da bandidolatria, onde tudo anda invertido e onde as pessoas honestas que tentaram consertar o Brasil, que tentaram endireitar o país, estão sendo perseguidas como criminosos pelos verdadeiros golpistas e criminosos. Agora veja, tem um detalhe. Um país que prende um general condecorado, um herói, como Augusto Heleno, com 78 anos de idade, Alzheimer, é um país que mostra que não tem limites e que pode prender, portanto, qualquer um. Esse é o recado. Se General Heleno vai para a cadeia, ainda que militar, qualquer um de nós pode ir parar na prisão, por qualquer coisa, por qualquer pretexto. Esse é o aviso que o sistema está mandando. E é o aviso que toda ditadura envia aos seus súditos. Não ousem criticar o regime, porque haverá consequências. A maior prova disso é que eles prendem os melhores entre nós, os poderosos, os generais, probos, honestos, admirados pela tropa, justamente para quebrar a espinha dorsal e mostrar quem manda. É um cenário desesperador. A gente tenta manter a esperança no Brasil. A esperança é sempre a última que morre, mas a gente observa os fatos. Dirceu dando pitaco, montando estratégia, falando com a velha imprensa, e General Heleno indo para pagar sua punição com 78 anos de idade. Pegou 20 anos de prisão, ou seja, condenado à prisão perpétua. General Heleno. E a gente é obrigado a refletir. Alguma coisa deu muito, muito errado em nosso país. Se há mesmo esperança de um dia consertar isso tudo, eu espero que sim. Mas eu confesso que eu não sei, porque desanima.